De volta com o programa Opinião, aqui pela sua TV Cultura, TV Nova. Muito obrigado também àqueles que nos acompanham através das ondas do rádio, na Rádio Nova FM. Muito obrigado também pela sua companhia, pela sua carona. Hoje nós estamos falando sobre saúde, vamos falar também um pouquinho de política, Olimpíadas, vamos misturar agora um pouquinho nesse segundo bloco. Está aqui comigo o meu amigo Dr. Pedro Melo, ele que é presidente, né, diretor-presidente da Unimed Caruaru, é cirurgião e também é político, né? Já se envolveu muito aí na política. Ele que é da cidade de Lagedo. Lagedo fica a quantos quilômetros do Recife? 120 quilômetros. Do Recife, não? De Recife, 120 quilômetros. 190 quilômetros. 120 para Caruaru e mais 60 para Lagedo. 180, 190 e poucos quilômetros. Então, olha só. Nós estávamos falando sobre o problema do SUS, dos prefeitos que tentam fazer alguma coisa e os outros não fazem, ele termina sendo punido porque a verba vem de forma igualitária. Muitas vezes, quem quer fazer o certo quebra a cara. Eu pergunto aqui, eu anotei aqui, o que é que você acha dos médicos cubanos no Brasil? A concepção é perfeita. Se você tem áreas que precisam de médicos e os médicos brasileiros, por deliberada vontade, não querem ir, que se chame alguém, seja lá de onde for, seja de Cuba, seja dos Estados Unidos, para atender essa população. A forma totalmente equivocada. Você não pode pegar um médico e sem nenhum critério de seleção para dizer este médico está apto para atender e colocar para atender a população, aí está totalmente equivocado. Até porque a carência faz com que qualquer curandeiro vire médico. Quantas histórias a gente não tem de curandeiros, de pessoas que não são médicas, mas que têm um bom papo? A maioria da doença das pessoas é carência. As pessoas precisam de alguém que possa escutar as suas dificuldades. Você pega um cara hábil na conversa, que tenha a capacidade de ouvir, bota um jaleco nele e um estetoscópio, que ele passa por médico em qualquer canto, porque a população é muito carente. Então a concepção é perfeita. Eu sou a favor do serviço civil obrigatório. Alguns criticam, outros não, mas eu acho que quem estuda na rede pública devia, de alguma forma, pagar esse estudo sob a forma de trabalho. Agora, pagar de uma forma decente. Não é pegar o médico recém-formado e jogar ele lá em solidão e querer que ele atenda a população. Não. O cara tinha que fazer uma residência e no final da residência ele faria uma opção. Olha, Pedro, tu estudaste, eu estudei na FESP 6 anos e fiz residência 3 anos no Barão do Lucena. Tudo de graça. Paguei com o meu trabalho. Mas eu acho que mais do que isso eu podia, com um emprego decente, com condições decentes, ir para uma cidade, passar uma temporada naquela cidade e trabalhar para aquela população. Isso precisava ser feito de uma forma equilibrada. O problema no Brasil é que a gente copia tudo que tem lá fora, só que quando chega aqui a gente dá um jeitinho brasileiro. A gente copia o que é para ser feito, aí depois dá uma vírgula e aí a gente começa a fazer. Da lei. Aí começa a fazer os arrumadinhos. Mas o programa Mais Médicos, ele é absolutamente necessário e só quem sabe do que eu estou falando é quem passa uma semana, um mês, 3 meses sem ver um médico. Você vai lá nas comunidades ribeirinhas do Amazonas, onde eu já tive a oportunidade de conhecer, quando você para aquelas ambulâncias, que é a lancha, que é a ambulância. Quando você para, você vê a alegria daquelas pessoas quando vê um médico, é um negócio fantástico. E aí eu vou mais para perto. Vá aqui, em Solidão, aqui em Pernambuco, em Afogado da Grande, nessas cidades mais distantes, você tem dificuldade de ter médico. Então você tem que ter. Agora a forma foi totalmente equivocada. O governo tenta hoje, aliás, antes de falar sobre o governo, só fazer aqui um adendozinho, lembrando que os médicos cubanos ainda têm um outro problema sério, é que o governo paga, digamos, 10 mil reais e eles só recebem 2. 8 mil vai para a nação. A forma é totalmente um equivocada, absurdo. É discutível, absolutamente equivocada. O governo tem sobrecarregado os planos de saúde? Olha, isso é uma discussão que precisa ter maturidade para ser feita. O governo criou a ANS, a Agência Nacional de Saúde, para regulamentar os planos de saúde. No início, o objetivo era destruir os planos de saúde.
Depois eles perceberam que não pode prescindir dos planos de saúde. Hoje já se discute o que deve ser feito. Nós somos um sistema único de saúde. Temos 50 milhões de usuários de plano de saúde. Se o plano de saúde acabar, para onde vão esses 50 milhões? Para o SUS, que já não aguenta o que tem. O problema é que a gente precisa trabalhar como sistema. O Sistema Único de Saúde é composto do sistema público de saúde, sistema privado de saúde. Os dois trabalham e pagam as contas. O que não pode é a Unimed, toda vez que um usuário da Unimed é atendido na rede pública, eu pago ao governo e ele já paga, então a gente está pagando duas vezes. O que não pode é o plano de saúde não faz determinado procedimento e joga na rede de saúde. Ele paga por isso. Então isso precisa ser regulamentado. A gente não precisa fazer a mesma coisa, a gente tem que discutir o que é que tu faz melhor, o que é que eu faço melhor. Vamos juntar os dois e fazer. Saúde precisa ser discutida com maturidade. Você quer um exemplo? Caruaru. Caruaru tem uma das melhores redes de saúde, mas não se fala. Então você tem um hospital regional que é do estado, tem um comando. Você tem a rede pública municipal que é do município, tem outro comando. Você tem as UPAs municipais, que é um comando. Você tem a UPA estadual, que é outro comando. Aí você tem um mestre vitalino, que é outro comando. Ou seja, 5 comandantes para o mesmo navio. Você acha que esse navio vai para algum canto? Isso é a mesma coisa de botar a comida para 2 cavalos amarrados na mesma corda em lugares opostos. Então, você tinha que ter um comando único e distribuir o que é feito. Então, o Hospital Regional do Agreste era para ser absolutamente um hospital de trauma. O Hospital Mestre Vitalino era para ser um hospital eletivo, cirurgias programadas. A rede pública tinha que funcionar em conjunto e assim a gente resolvia o problema. Mas aí vem as vaidades pessoais, os interesses políticos e 1001 problemas que não se discute, ninguém senta à mesa para discutir com maturidade. Cada um quer mandar do que o outro. E esse erro é histórico. Você é de Cachoeirinha, eu sou de Lajedo. O Lajedo tem um hospital que não serve para nada. Cachoeirinha tem um hospital que não serve para nada. São Bento tem um hospital que não serve para nada. Por que não senta e vamos ver o que é que cada um faz? E aí a gente tem um hospital em Lajedo que pode fazer determinadas coisas, Cachoeirinha pode fazer determinadas coisas e como nem Lajedo, nem Cachoeirinha, nem Ibirajuba, nem Altinho, nem ninguém faz o que deve fazer, sobrecarrega o regional. Nem faz lá, nem faz cá. E aí todo mundo gasta muito dinheiro. Inclusive, recentemente eu estava conversando com o prefeito de Lajedo e mostrando isso a ele. E ele ficou muito interessado nessa conversa, porque eu disse para ele, se você montar uma rede, você briga com o Jupi, briga com o Calçado, briga com Cachoeirinha, para que eles também montem. E aí cada um faz sua parte e o todo termina se completando. O problema é que cada um quer ter um hospital. E mostrar que consegue fazer. E já que você falou em São Bento do Una tem um hospital que é um absurdo. Vive lá fechado. Taquaritinga do Norte, aqui perto, tem um hospital com quase 100 leitos que está caindo os pedaços. Enquanto isso, tem gente numa maca porque não tem um leito para tomar remédio na veia. Não é um hospital para fazer uma cirurgia cardíaca, não. Eu preciso de um leito de hospital para eu tirar um paciente crônico que está ocupando um hospital de ponta, como o regional, que eu preciso de leito girando porque eu preciso de velocidade no atendimento e não tenho. Enquanto isso, eu tenho vários, tem em Bezerros, tem em Altinho, tem em São Joaquim do Monte, tem em Taquaritinga do Norte, tem em Brejo da Morada de Deus, todo canto tem um hospital, porque lá atrás a política era vamos construir o hospital. E aí se construiu um bando de hospital em todo canto, só que não funciona. Beleza, ninguém vai chorar porque fez errado não. Vamos tentar aproveitar esse erro, vamos discutir isso. Quando o doutor Guilherme Robalimo foi secretário de saúde, uma vez eu disse a ele, doutor Guilherme, as coisas já estão prontas, precisa arrumar. Agora, é isso que eu estou dizendo, você precisa sentar com maturidade, e aí nem pode ser só médico, nem pode ser só sanitarista, porque a maioria de quem toma conta da saúde hoje são sanitaristas, que são excelentes técnicos, que sabem tudo de epidemiologia, que sabem tudo de gestão, agora sabem muito pouco de assistência.
porque eles acham que as pessoas adoecem de uma determinada forma e os médicos tratam de outra forma. Nem eles estão 100% certo, nem 100% errado. Nem nós, que somos assistencialistas, estamos 100% certo, nem totalmente errado. Precisa sentar e dizer o que é que tu sabe fazer bem feito, o que é que eu sei fazer bem feito. Vamos juntar os dois e vamos resolver o problema. A outra coisa é profissionalizar. Você não pode ter um diretor de hospital só porque é amigo do governador. Você tem que botar um cara que tenha conhecimento de gestão. Senão, não tem dinheiro. Senão, não tem dinheiro que dê. Mas está chegando num ponto, e eu acredito nisso, e eu tenho fé em Deus, que antes de eu morrer eu vou ver isso, é o dia em que os cargos de gestão sejam ocupados por pessoas que queiram ser gestores. E isso não é só A ou B que pode, não. Qualquer um pode. Quando eu entrei na Unimed Caruaru para ser presidente da Unimed, a primeira coisa que eu foi pegar meu superintendente, que é um gênio em contabilidade, e dizer: você vai me ensinar contabilidade, porque eu preciso de contabilidade para saber o que é um balanço, eu preciso de contabilidade para ler um relatório. Então eu passei 3 meses com ele me ensinando o que era contabilidade. E eu aprendi o básico, o mínimo necessário para que as pessoas discutissem comigo e eu soubesse do que elas estão falando. Olha, eu quero agradecer aqui aos nossos colaboradores, a G-Print Digital, impressão inteligente com rapidez e economia. A PRN Extintores, manutenção em extintores e projetos anti-incêndio. E BZ Informática, computadores e tecnologia. Num jogo bem rápido agora, político em Lajedo, prefeito, candidato à reeleição e o ex-prefeito do outro lado. É uma boa briga? Eu acho que é uma péssima briga. Vai ser uma grande disputa. Eu acho que é uma péssima briga porque, primeiro, o ex-prefeito, que já foi prefeito 2 vezes e meia, ele foi 2 mandatos, no segundo ele deixou na metade do mandato para ir para uma aventura em Garanhuns, incentivado pelo ex-governador Eduardo Campos, que pensava em monopolizar todo o estado. Segundo, pelo fato de ter que ser ele candidato, né? Um grupo político que está no poder há tanto tempo, não formou lideranças, não deixou que se formassem lideranças, e a disputa tem que ser entre o prefeito e um ex-prefeito. Tá ok, tá bom. Muito obrigado, Pedro. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Espero que você venha outras vezes para a gente bater um papo como esse e esclarecer a população. Olha, nós ficamos por aqui, o tempo esgotou, acabou tudo, mas a gente vai marcar uma outra oportunidade para outro bate-papo desse bem legal e tirar suas dúvidas. Um forte abraço, a gente volta amanhã, se Deus quiser. Até mais.